Querido jovem, querida jovem, amados irmãos, amadas irmãs, graças a Deus por mais uma conferência. A nossa conferência agora é Geração Final. Tivemos uma conferência Geração Santa no final da semana passada e agora, desde ontem, com a abertura gloriosa, passamos a esta conferência Geração Final. Então vocês são muito bem-vindos, muito obrigado pela participação de todos vocês. Nós ainda estamos com limitações em termos de reuniões presenciais, mas graças a Deus, né? Nós temos limitações, restrições, mas a palavra não está presa, não está limitada. E tem sido muito falada, muito proclamada, muito divulgada para todos nós, especialmente nesses últimos dias. Eu quero começar orando com você. Eu quero agradecer o Rafael e a Miriam, que fizeram essa introdução, os irmãos, nossos jovens queridos, o 288 também, que conduziram o louvor e já prepararam todo o ambiente, mas nós sabemos que estamos numa luta intensa e estamos aí ainda vivendo um tempo de pandemia e muitas pessoas machucadas, muitas pessoas feridas e muitos corações maltratados por toda essa situação, uma pandemia que trouxe duas grandes ondas para nós, para toda a humanidade. Uma é a crise sanitária, que afetou todas as pessoas, e a outra, a crise econômica. Então, queridos, nós queremos começar orando para que o Senhor acalente o nosso coração. Essa é uma palavra, a primeira mensagem, e ontem os irmãos Pedro e Esdras deram uma boa abertura, dando um norte para nós, mostrando para nós qual será a direção do Espírito nesta conferência. Então, o nosso desafio nesta primeira mensagem é muito grande e os nossos corações precisam estar abertos para o Senhor. Por isso, eu quero orar por você. Fique aí tranquilo, onde você está. Quem quiser ficar em pé, fique. O mais importante agora é voltar seu coração para o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de receber o Teu falar, receber a Tua palavra. Senhor, mas muitas coisas aconteceram conosco nesses últimos tempos que machucaram demais as pessoas e machucaram muito, Senhor, toda a humanidade. Que o Senhor realmente possa alcançar agora os corações, que o Senhor possa encontrar a chave para abrir os corações, Senhor, superando tudo isso que ocorreu. Muitos, Senhor, tiveram problema de saúde com esse vírus, alguns perderam entes queridos, ó Senhor, alguns ainda estão hospitalizados, ó Senhor, quantas situações, e outros perderam até mesmo seus empregos, ó, tiveram problemas no seu trabalho, ó Senhor, perderam o chão, pessoas que estavam se preparando para casar, tiveram que suspender os seus eventos, agora famílias convivendo mais intensamente em casa, por causa do distanciamento social. Senhor, quantos problemas apareceram, surgiram no convívio mais intenso, no seio familiar, mas nós cremos em Ti, Senhor, que o Senhor há de dar e continuar dando uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra, Senhor, como um unguento, para cuidar dos nossos corações, Senhor, e abrir nosso coração para Ti. Ó, Senhor, faz-nos ficar tranquilos, crendo que o Senhor está no comando de toda essa situação.
Nada passa desapercebido do Senhor. Nós queremos entregar a Ti agora, desde essa primeira mensagem, todas as outras, também os Teus servos que vão falar por Ti, usa cada um deles. Senhor, os jovens que estarão ouvindo, as famílias que estão conectadas, todas sejam alcançadas pela Tua palavra. Não há distância, não há dificuldade, porque Tu és um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Senhor, destranca, destrava agora todos os corações, consola, conforta, encoraja, cura, salva, liberta a cada um de nós. Em Teu nome nós te pedimos e agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém. Eu quero pedir emprestado aqui, antes de entrar no tema desta mensagem. Vocês sabem que o tema geral da conferência é geração final, e nós vamos ver muitos detalhes daquelas pessoas que compõem a geração final, as características dessas pessoas. Os jovens, né? Nós jovens, eu também me incluo nesse grupo de jovens da geração final. E então essa primeira mensagem, o título dela é A Visão que Cega. E nós vamos usar para tratar desse assunto a experiência do nosso querido irmão apóstolo Paulo, que nós sabemos, né? Teve uma experiência maravilhosa, mesmo quando nasceu, né? Antes de nascer, ele já tinha sido separado e chamado pelo Senhor. Então, nós vamos conversar com vocês hoje à noite, vamos ter comunhão sobre a experiência do apóstolo Paulo e vamos tirar a ajuda que o Senhor tem para nós dentro da experiência, da vida e da obra dele. Uma pessoa muito importante para nós. Tem nos ajudado muito as cartas do apóstolo Paulo e as palavras proféticas que têm chegado a nós, né, usando as epístolas de Paulo. Essas últimas que nós vimos, 1ª e 2ª Timóteo. Mas antes de entrar no tema, como nós estamos sofrendo o impacto das ondas que vêm por conta dessa pandemia, basicamente essas duas ondas que nós oramos, a onda da crise sanitária e a onda também da crise econômica. Nós temos também outras ondas terríveis que vêm para mexer com a gente, para machucar a gente, até mesmo para destruir a nossa pessoa. Mas o irmão Pedro, ano passado, nos deu uma palavra, e eu quero pegar agora essa palavra e trazer, lembrar para vocês essa palavra. Está em Provérbios capítulo 8, versículos 26 a 29. Vamos dar uma olhadinha lá? Diz assim: ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Tem ondas no mar? Tem. O mar bravio vem com força, vem com tudo. Mas o Senhor impôs limites para que a terra não fosse atingida, não fosse afetada, não fosse impactada. E que limite é esse? Aí nós vimos em Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Que limite Deus colocou para fazer esse trabalho de fazer frente a essas ondas? O limite está aqui. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia
para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. A gente tem que começar uma conferência como esta, com esse tipo de palavra que vem acalentar o nosso coração, vem nos acalmar, vem nos tranquilizar, vem nos abraçar. Que Deus abrace você agora com essa palavra. Então, a areia foi colocada por Deus estrategicamente para sustentar o impacto das ondas do mar. Por mais bravio que o mar esteja, a areia está ali para fazer esse papel. E quem é a areia? A areia é cada um de nós. Só que nós não conseguimos sozinhos sustentar toda essa energia que vem por meio dessas ondas. Então nós temos que estar juntos. A areia, cada grãozinho, um junto com o outro, um sustentando o outro, um cuidando do outro e usando as ferramentas que Deus nos deu, principalmente a oração e a palavra. Quando nós falamos em oração, é de uma vida íntima com o Senhor. Orar com as pessoas, orar pelas pessoas, cuidar das pessoas, aumentar a intimidade com o Senhor. E também a palavra. Quando falamos de palavra, não é doutrina, não é mero conhecimento, mas é a aplicação da palavra na minha e na sua vida. Essa palavra profética, essa palavra de Deus tem poder para nos sustentar, para nos guardar. Então precisamos dessas duas coisas, da oração e da palavra. E esses grãos de areia juntos vão fazer frente ao impacto das ondas que sobrevêm sobre nós o tempo todo. Não pense que essas ondas é só por conta desse momento de pandemia, não. Nós sofremos impacto de ondas e sofremos os efeitos delas no nosso dia a dia. Porque o inimigo de Deus não para, ele vem para nos destruir, para nos derrubar, para nos desestabilizar, para tirar o nosso chão, para nos deixar como pessoas sem nenhum tipo de proteção, de cobertura. Mas aleluia, né? Nós temos a palavra do Senhor maravilhosa que tem nos guardado. Você tem recebido a palavra de Deus, jovem? Você tem recebido a palavra profética, geração final? Então, uma marca da geração final é um grupo de pessoas que ora ao Senhor e um grupo de pessoas que recebe a palavra de Deus e aplica essa palavra no seu viver diário. Graças a Deus por isso. Então, muito obrigado, Senhor, por essa palavra inicial, né, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. O item 2 do nosso encargo hoje à noite, antes de entrar no tema ainda, é quem somos nós, queridos jovens, querida geração final. Nós vimos que somos o pequenino rebanho mencionado em Lucas capítulo 12, versículo 32. Somos um pequenino rebanho, né? Mas que o Senhor se agradou em dar o seu reino para nós. Somos um pequenino rebanho, mas o Senhor se agradou em dar o seu reino para nós. E nós queremos tomar posse desse reino. E que mais que nós somos, geração final? Os trabalhadores da 1ª hora, da última hora, mencionados em Mateus capítulo 20, versículos 6 a 9. Estávamos desocupados ali, mas chegando no finalzinho desta era, o Senhor nos chamou a cada um de nós. Agora, nós temos a responsabilidade de completar esta era, consumar, participar da consumação desta era. Somos os trabalhadores da última hora, da 1ª hora. Você fica alegre por isso? Fazer parte desse grupo de trabalhadores? Muitos vieram antes de nós, mas o Senhor escolheu a cada um de nós, eu e você, para
para estarmos neste momento glorioso. Estamos muito próximos da volta do Senhor. Então é um momento de decisão, é um momento de nós sairmos de cima do muro, né, e realmente assumirmos o nosso papel, né, como esses trabalhadores da 1ª hora. E número 3, nós somos a igreja em Filadélfia. Capítulo 3 de Apocalipse, versículos 7 e 8, ali nós temos a igreja em Filadélfia. Ela tem pouca força, é verdade, mas tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa porta foi aberta pelo Senhor, e essa igreja em Filadélfia tem o nome e a palavra do Senhor. Ela não só tem, mas como ela guarda o nome e a palavra do Senhor. É uma igreja que invoca o nome do Senhor no dia a dia. Nós, eu e você, invocamos o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, e também valorizamos a palavra que Ele tem dado para nós. Então, graças a Deus pela igreja em Filadélfia. Olha, nós temos essas 3 coisas, né? E podemos dizer que esse é um resumo, né, daquelas pessoas que compõem a geração final, que não só espera a volta do Senhor, mas que procura apressar a volta do Senhor. Tem um viver que fala para o Senhor está olhando para nós, vendo o nosso viver, Ele fala: eu quero voltar para me unir definitivamente a esse grupo de jovens, da geração final. Por quê? Porque eles valorizam o meu nome e eles valorizam a minha palavra. Então, Jesus é o Senhor, né? Nós fazemos parte desse grupo maravilhoso. E agora, eu vou entrar com você, né, no tema da palavra, a visão que cega. Vamos dar uma lida? Gostaria de ler com você Atos, capítulo 22. Nós temos várias porções para ler, mas eu vou começar por esta, tá? Atos 22, a partir do versículo 6. Vamos ver um pouco da experiência do nosso querido apóstolo Paulo. Ora, aconteceu que indo de caminho, a gente sabe que capítulo 9 também conta essa história, tem muitos detalhes ali que depois a gente vai ver, mas aqui também, cada porção que fala desse assunto, nós temos uma luz cada vez maior, né? Então, ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, presta atenção, perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? Então a primeira pergunta, jovem, é: quem és tu, Senhor? Se você não conhece o Senhor, não queira saber o que você precisa fazer. Primeiro você precisa conhecer o Senhor. A primeira pergunta, não vamos inverter a ordem. Vamos fazer a primeira pergunta: quem és tu, Senhor? E agora que o Senhor se apresentou para você, agora que você conhece o Senhor, aí você pode perguntar: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Olha, ele tinha carta ali que ele recebeu dos principais anciãos, sacerdotes, para entrar em Damasco e caçar aqueles que invocavam o nome do Senhor.
para perseguir aquelas pessoas, colocar na prisão e até mesmo matar aquelas pessoas, maltratar aquelas pessoas. E de repente esse homem tão poderoso se viu cego. O Senhor quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Às vezes nós nos achamos os tais, nós nos achamos super poderosos em tudo que nós fazemos. Mas aí o Senhor vem nos dar uma experiência e nos deixa numa situação como essa. Ele quer fazer, sabe o que comigo e com você, jovem? Ele quer fechar os nossos olhos para as coisas que não servem para Ele. Ele quer nos cegar para o mundo. Vocês se lembram da experiência lá de Gênesis capítulo 3, de Adão e Eva? Eles tiveram os seus olhos abertos pela serpente, que representava Satanás. E eles começaram a ver as coisas, eles ficaram empolgados, mas essas coisas que eles começaram a ver acabaram distraindo-os e levando-os para longe da presença do Senhor. Então, na experiência de Paulo, o Senhor teve que brilhar uma luz intensa sobre ele e, por meio dessa luz, ele ficou cego durante 3 dias e ele ficou sem comer e sem beber. Ó Senhor Jesus, jovens queridos, que o Senhor possa mostrar para nós quem nós somos de fato e mostrar para nós que nós precisamos dEle, que sem Ele nós nada podemos, nós não temos força para nada, não temos habilidade para nada. Vamos nos render, vamos nos voltar ao Senhor. Então, aí ele chegou a Damasco, mas ele foi levado por outras pessoas, foi levado pelas mãos por outras pessoas. E ali ele pôde conhecer aquele discípulo chamado Ananias, que o Senhor também já havia preparado para falar com ele. Então Paulo começou a ver qual era exatamente o motivo do chamamento dele. Não era nada daquilo que ele estava fazendo. Ele achou que estava agradando a Deus em todo aquele trabalho que ele fazia de perseguição ao povo de Deus naquela época. E vou continuar a ler aqui agora, como a referência, Atos 26, versículos 18 e... Vamos ver aqui, Atos 26, 16 a 18. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te, versículo 18, eu te envio, finalzinho do 17, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, para completar a nossa referência, vamos abrir em Atos capítulo 20. Irmão Pedro tem nos ajudado muito também nessa porção da palavra, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Muito bem. Então, essa pessoa chamada Paulo, que eu li esses versículos como referência da palavra dessa noite, ele é tão importante, que nós vemos na Bíblia um relato da vida e da obra dele, até o final, até a sua morte. E ele mesmo, Paulo, fala muitas coisas para nos ajudar a ver, jovens, quem era essa pessoa.
antes da sua conversão. Eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto, para você perceber que é possível Deus trabalhar também na sua vida, assim como Ele trabalhou na vida de Paulo. Então vamos lá. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Podemos ler? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então, Paulo foi separado e chamado por Deus antes de nascer. Então, na sua onisciência, Deus nos separou e nos chamou. Aleluia! E só que antes de ter uma experiência com o Senhor, de conversão, quero dar uma passadinha com vocês em algumas porções que mostram quem foi Paulo. Atos, capítulo 22, nós lemos, né? Uma porção deste capítulo, mas eu quero ler para você agora, versículos 3 a 5. Eu sou judeu, quem era Paulo? Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e ainda fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Olha só quem era essa pessoa. Capítulo 26, versículos 9 a 11. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Ele era uma pessoa que tinha poder ali dentro, dava voto. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Olha só, gente, que homem era esse, antes de se converter. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 15. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Vamos parar aí. Não, mas eu vou continuar. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo teve esse reconhecimento da verdadeira condição dele, querido jovem, querido irmã, querida irmã, queridos irmãos amados que nos ouvem. Se você quiser que Deus trabalhe na sua vida, se apresente a Ele. Os irmãos cantaram para nós um hino no início desta reunião,
que diz: tal qual estou. Eu me apresento ao Senhor, tal qual estou. Não precisa usar máscara para falar com o Senhor. Não precisa fingir que você não tem problema. Você pode se aproximar do Senhor do jeito que você estiver. Ele sabe que muitas coisas você faz por ignorância, por não conhecer a verdadeira vontade dEle. Mas Ele quer se revelar para você. Mas se desarme, tira a capa, abra o seu coração. Deixa Deus fazer um trabalho na sua vida. Fique cego para as coisas que você acha que é bom nelas. Quando Paulo ficou cego aqui, eu me lembrei lá, quando Deus foi formar Eva a partir de Adão, Ele fez Adão adormecer. Então o Senhor precisa fazer um trabalho em cada um de nós, uma cirurgia. Ele quer fazer uma transformação muito profunda na vida de cada um de nós. Mas nós temos que nos render a Ele. Não podemos debater. Quando as pessoas vão passar por alguma cirurgia que exige anestesia geral, eu creio que todos nós ficamos preocupados. Recentemente, minha neta passou por uma cirurgia e teve que tomar anestesia geral. A expectativa dos pais e da família, depois da cirurgia, é ver aquela pessoa despertar, acordar naquele momento. Aquilo ali já é uma alegria muito grande. A cirurgia está lá, foi feita. Ainda vai ter a recuperação. Mas quando sai da anestesia, as pessoas se alegram, não é? E Deus às vezes precisa fazer na minha vida e na sua vida uma cirurgia. E às vezes Ele precisa nos fazer dormir. Senão a gente vai debater. A gente vai se debater. A gente vai resistir. A gente não vai abrir o nosso ser para Ele. E Deus é diferente de Satanás, do mundo, do inimigo. O mundo, ele vem e violenta você. Ele arromba a sua casa. Ele entra de qualquer jeito. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não olha para a cara, ele não olha para a idade. Ele arromba a sua casa, seu ser, e faz estragos. Mas Deus não. Deus é aquele que bate na porta do nosso coração. Bate na porta. Aquele que abrir a porta, o Senhor entra e ceia com Ele. E vai se dar a conhecer a Ele. Então vamos abrir nossos corações, jovens. Amém? Você que está em casa, no conforto aí do seu lar, que essa palavra chegue para você com poder, com autoridade, possa curar você a partir do seu interior. Então, a experiência da conversão de Paulo, nós lemos nesses textos de Atos capítulo 22, Atos capítulo 26. Nós temos que fazer como Paulo, nessa experiência de conversão dele, jovens, nos render ao Senhor. Não resista ao trabalhar do Senhor na sua vida. E depois da conversão de Paulo, nós vimos, no capítulo 26, versículos 16 a 19. E esse Paulo, que era essa pessoa que todo mundo tinha medo dele, ele se converteu ao Senhor e teve uma mudança de vida. Então, quando nós falamos de Paulo, muitas vezes nós lemos sobre personagens da Bíblia e nós queremos satisfazer apenas a nossa curiosidade a respeito das pessoas, da biografia das pessoas, e nós nos contentamos com isso. Mas o nosso estudo, o nosso desfrute da palavra, a palavra profética que está chegando a nós, não é meramente doutrinária de conhecimento, mas é para nos oferecer modelos, uma referência
E Paulo, ele precisa ser um modelo a ser seguido. Por isso, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, é isso que Deus quer dar para nós, jovens. Na história de Paulo, na experiência dele, ele quer nos dar um modelo. Olha, você precisa tomar essa postura, essa atitude. Se você quiser ser útil a mim, você precisa ser assim. Por isso que nós lemos em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo percebeu que quando ele se converteu ao Senhor, ele ganhou uma comissão, ele ganhou uma incumbência, ele ganhou um ministério. E esse ministério é pregar o Evangelho, é fazer com que o Evangelho se espalhe por toda a terra. E Paulo passou a viver por essa causa. Qual é a minha causa e qual é a sua causa? O que nos tira o sono? O que nos tira o sono? O que nos deixa apreensivos no nosso dia a dia? O que nos tira a fome no nosso dia a dia? Qual é a nossa causa? A causa de Paulo. Por isso que ele passou por tantas coisas. Os irmãos depois, ao longo das mensagens, devem falar mais sobre o apóstolo Paulo, mas foi uma pessoa que sofreu. Ele aprendeu a sofrer por causa do nome do Senhor. Tudo aquilo que ele fez contra os servos de Deus, toda aquela perseguição, ele sofreu muitas vezes mais depois. Ele foi incompreendido, ele foi maltratado até ser martirizado. Então, que o Senhor possa fazer com que nós tenhamos também uma mudança de atitude, queridos jovens, queridas jovens da geração final. Nós estamos no final. O irmão Pedro ontem falou para nós, não temos mais tempo de ficar em cima do muro. É um tempo agora de decisão. Eu preciso me decidir e eu quero me decidir pelo Senhor. Eu quero ficar do lado do Senhor. Eu quero ser como o apóstolo Paulo dos dias de hoje. Quero me render completamente ao Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor espera de nós. Essa visão, irmãos, que nós recebemos ao longo desse semestre, nós recebemos uma visão, uma revelação da palavra, uma luz nova que veio nos renovar, veio renovar a nossa esperança, veio nos encorajar também. E essa palavra está em Lucas capítulo 12. Quero convidar você para juntos lermos esta porção. Você lê, aí eu vou ler aqui, tá bom? Lucas capítulo 12, versículos 35. É uma porção que hoje nós estamos mais familiarizados com ela. Mas antes a gente não olhava com tanto carinho para essa porção. A gente lia e passava batido. Mas aqui diz assim, olha: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Qual foi a luz que Deus deu para nós nessa palavra? Na volta do Senhor, querido jovem, querida jovem, e adolescentes também que estão nos ouvindo, e crianças, e famílias, geração final. Na volta do Senhor, sabe o que Ele espera de nós? É que estejamos vigilantes.
Ah, mas eu achei que eu tinha que estar preparado, igual Paulo foi preparado até o final da carreira dele, que ele chegou lá e falou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, reservada não somente para mim, mas para todos quantos amam a vinda do Senhor. Aí nós entramos. Se falasse que a coroa estava reservada para ele, Paulo, que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, ele concluiu a missão, a comissão dele, a que Deus tinha designado para ele. A carreira dele, ele cumpriu. O percurso que ele tinha que correr, ele conseguiu cumprir, chegar lá. Mas eu e você, quando a gente ouve essa porção, eu falei, jamais vamos chegar lá. Mas com essa luz nova, irmãos, de Lucas capítulo 32, junto com essa porção também, que nós acabamos de mencionar aqui, que Paulo falou sobre o combate, a carreira e a fé. Isso nos enche de esperança, porque não é uma questão de estágio. O estágio é onde nós queremos chegar, é o nosso desejo chegar lá. Mas se você não chegou lá, mas o seu estado hoje é um estado de luta constante, de correr, não desistir de correr e de guardar aquilo que Deus tem dado para você. Quando o Senhor voltar, você vai ser um vencedor. Você vai ser parte daquele grupo de vencedores, daqueles jovens vencedores mencionados em Salmo 110. Jovens santos que vão lutar do lado do Senhor para derrotar definitivamente o seu inimigo. Você e eu somos essa pessoa da geração final. Aleluia! Mas não para aqui, né? Versículos 42 e 43 dizem: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Olha, eu e você fomos chamados por Deus, fomos separados, fomos chamados, e junto com o chamamento, Deus nos deu uma incumbência. Não pense você que você está na igreja, que você é cristão, só para esperar a volta do Senhor, né? E, sei lá, mas você está aqui para cooperar com o Senhor. Ele deu para mim e para você uma comissão. Ele deu uma responsabilidade. Ele nos produziu mordomos, dispenseiros. Ou seja, dispensar o quê? O que nós vamos dispensar para as pessoas? Comida? Bens materiais? O que nós vamos dispensar? O que você tem para dispensar para as pessoas? Para exercer o seu mordomado espiritual? Você tem o Evangelho. O Evangelho que é composto da fé, que é Deus mesmo, com tudo que Ele é e com tudo que Ele obteve. Primeiramente Ele estava fora do homem, mas por meio da palavra, essa fé objetiva, essa palavra fez um transporte de tudo que Deus é para dentro do homem e se tornou a nossa fé. E é essa palavra que Deus colocou dentro de nós, é que Ele quer que faça um trabalho na nossa vida, nos transforme e nos torne cooperadores dEle, mordomos dEle, despenseiros da multiforme sabedoria dEle. Então, você foi chamado por Deus, não é para ficar no sofá da sua casa, só. Mas agora estamos no tempo de isolamento, de distanciamento, eu tenho o direito de ficar em casa. Mesmo assim, você precisa ter dentro do seu coração, com toda a necessidade de distanciamento social, você ainda precisa estar queimando dentro de você um encargo pelas pessoas. Olhar para as pessoas, você precisa olhar para as pessoas e perceber que Deus entregou essas pessoas para você e eu cuidarmos delas. A geração final vê assim. A geração final, ela não olha as pessoas de qualquer forma. A geração final, quando entra no elevador, tem gente no elevador, a gente olha para aquela pessoa e vê, como o Senhor via
olhava para as pessoas. O Senhor não parava, Ele não ficava parado dentro do templo. Ele não ficava parado em algum lugar, mas Ele estava percorrendo as ruas, percorrendo as cidades, e Ele olhava para as pessoas, e olhava para elas e falava assim: elas estão exaustas e aflitas, como ovelhas sem pastor. Gerava dentro do Senhor uma coisa, um amor, uma misericórdia, uma compaixão pelas pessoas. Ele se compadecia das pessoas. Deus não quer produzir em nós, queridos jovens, pessoas que fazem alguns movimentos esporádicos, mas Ele quer produzir em nós pessoas que são os sacerdotes de hoje, os reis de hoje, os mordomos de hoje. Precisamos orar com as pessoas. Orar no ônibus, orar no trem, orar na rua, nas praças, orar no shopping, orar na farmácia, orar no supermercado, orar na padaria e levar também a palavra de Deus para elas. Essa é a postura de um jovem que compõe esse grupo da geração final. Você, esse jovem? Eu não ouvi você falar. Você, esse jovem? Bem-aventurado. Então você é feliz. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Você quer ser feliz? Você procura felicidade? A verdadeira felicidade é essa aqui. Feliz é aquele. Eu olho hoje para os irmãos que fazem a comportagem dinâmica, né? Quando eles estão nas reuniões, têm a oportunidade de ter reuniões presenciais ainda com todas as restrições, e esses irmãos participam dessas reuniões. A postura deles, você olha para eles e olha para o resto da congregação. De onde vem aquela alegria? Eles cantam, eles pulam na hora de cantar. Eles ouvem a palavra com avidez, reagindo ao falar profético, dizendo sim e amém. Essa é a postura deles. Chegam cedo. Porque se tiver problema de limitação de espaço, eles garantem já o espaço deles ali. E trabalham, e estão no campo. Acho que nenhum de nós aqui trabalha tanto quanto eles, por mais que o seu emprego exija de você. Eles quase não dormem agora, servindo as pessoas, porque eles são felizes, eles são bem-aventurados. Bem-aventurados aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Versículos 49 e 50 de Lucas 12 diz assim: eu não vou falar dessa porção que outros irmãos vão falar também. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Esse batismo aqui que o Senhor se referia é a morte dele. Ele, Jesus, era a concentração de toda a vida de Deus. Todas as riquezas de Deus estavam concentradas naquele homem. E ele queria liberar essa vida para as pessoas, para os outros homens. Ele estava angustiado, mas ele tinha que passar pela morte para liberar essa vida. Se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto.
Agora você entende a angústia do Senhor? Ele estava angustiado porque ele queria liberar a vida. Ele queria que o fogo estivesse já alastrado por toda a terra, o fogo do Evangelho. Você está queimando, querido jovem. Um grande desafio nessa primeira mensagem, né? É fazer o jovem queimar. Porque ele ainda chegou bombardeado. Ele ainda chegou sobre os impactos, sobre os efeitos das ondas que o abateram. Mas eu creio que ao longo desta conferência, Deus vai botar fogo no seu coração. Você vai sair daqui queimando, você vai sair daqui ardendo. E onde você tocar, as pessoas vão ser incendiadas também. E o fogo vai se alastrar. Esse fogo é o fogo do Evangelho. Então, o que Deus espera de nós, queridos jovens, da geração final, é exatamente isso. A nossa cooperação com Ele. Ele não pode fazer isso sozinho. Por isso que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele se multiplicou. Agora você está ali na sua casa, você está na sua rua, você está no seu bairro, você está na sua cidade, você está no seu estado, você está no seu país e você está alastrando, fazendo pegar esse fogo onde você está. E assim o fogo vai se alastrar por toda a terra. Amém, amados? Eu não sei, eu estou aqui muito limitado para transmitir isso que está queimando no meu coração para você. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, vamos dar chance para o Senhor, né? Fazer um trabalho na nossa vida e que Ele possa nos usar. Vamos deixar o Senhor nos cegar com essa luz intensa, cegar para as coisas que não dizem respeito a Ele. Eu não sei o que você está fazendo como cristão, o que você está fazendo na vida da igreja. Às vezes nós nos conformamos em viver uma vida da igreja passiva. Nós temos uma boa família, nós conseguimos nos casar, nós conseguimos ter filhos, nós conseguimos ter emprego, nós conseguimos sustento, um orçamento familiar para sustentar a nossa casa. Pronto, e aí vamos para a reunião da igreja, quando tem reuniões presenciais, voltamos para casa. Ou, quando as reuniões são à distância, entramos na tela, assistimos ali uma palavra e depois damos continuidade à nossa vida e não teve mudança substancial na nossa vida. Eu espero que eu e você não sejamos essa pessoa. Cada palavra que o Senhor falar, que essa palavra possa bater fundo no nosso coração, possa mexer com cada um de nós. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 11 e 12 diz assim: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O evangelho que nós falamos aqui, queridos, é o evangelho da glória do Deus bendito. O que significa isso? O final do desejo de Deus no Evangelho é fazer com que nós sejamos unidos à glória do Deus bendito. Já percebeu isso? Essa é a finalidade do Evangelho. Unir o homem a Deus dessa forma. O Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Fala aí, você pode falar para Deus, do qual fui encarregado. O que é isso? Você recebeu um encargo. Alguém deu uma coisa para você, colocou sobre os seus ombros. Se você não entregar essa encomenda vai matar você. Você vai morrer debaixo dela. Então nós temos que levar lá.
O irmão Pedro tem falado uma palavra muito gostosa para nós, né? Nós somos mensageiros. O Senhor, quando falou para as igrejas em Apocalipse, ele se dirigiu aos mensageiros. Quem são os mensageiros? Não é a pessoa que tem a palavra própria. Eu vou levar a minha mensagem. Não é a minha mensagem, mas é a palavra de Deus, que Ele tem falado por meio dos seus profetas, dos seus servos. É essa palavra que vai fazer a vontade de Deus. Por isso que nós irmãos, precisamos de simplicidade e obediência ao ouvir a palavra, ao receber a palavra. Nós temos que crer naquela palavra que está sendo falada para nós. Quando eu falei de conhecer a Deus, Paulo falou assim: quem és tu, Senhor? Eu quero destrinchar isso para você. Às vezes o conhecer o Senhor para nós, é claro, está correta essa afirmação, é conhecer Deus na intimidade, é ter comunhão íntima com Ele. Mas conhecer Deus também é reconhecer as pessoas que Deus usa para transmitir a nós o seu encargo, a sua palavra. Quem tem essa percepção, tem um viver simples, obediente e é feliz. Quem ainda não ganhou essa percepção, fica ali preocupado, fica batendo, debatendo, lutando, resistindo. Deus queria tanto usar Paulo, e Paulo estava resistindo ainda. Deus falou assim: você não pode ficar resistindo esse aguilhão. Aguilhão é um instrumento, uma vara com a ponta fina, que cutucava o boi, para o boi ir para o campo servir. E Paulo estava resistindo contra os aguilhões. Deus queria produzir em Paulo um servo dele, um boi no campo. E ele queria viver solto, fazendo as coisas dele. Então, jovem, não resista a Deus na sua vida. Se renda a Ele, se entregue a Ele, tá bom? Esse é o nosso encargo, que o Senhor possa cegar você, que a luz dele possa brilhar na sua vida e cegar você para tudo que é natural, para tudo que é do homem, para tudo aquilo que dá a falsa sensação para você de que está tudo bem. Ele quer cegar você para essas coisas, para essa falsa sensação, e quer que você realmente esteja bem. Ele quer brilhar na sua vida. Ele quer, quando Paulo ficou 3 dias, se você ler Atos capítulo 9, ele não ficou 3 dias de bobeira ali não, cego. Ele ficou 3 dias orando. Quando Ananias foi ajudá-lo, encontrou Paulo orando. Se eu possa produzir em nós, geração final, pessoas com essa postura. Vamos aproveitar esse tempo que a luz brilhou intensamente e nos derrubou. E nos cegou. Vamos aproveitar esse momento para ver o Senhor, para contemplar a glória do Senhor, sem máscara, sem véus, sem tradição, sem conceito, sem preconceito, sem vontade própria, sem opinião, sem sentimento natural. Olha para Ele, Ele é o Deus da glória, e quanto mais você olhar para Ele, Ele vai poder transformar você a imagem dEle. Contempla Ele no seu dia a dia, contempla o Senhor, olha para Ele, Ele vai te socorrer. Não fique procurando forças em você mesmo. Você não consegue virar a chave. Você não consegue fazer essa virada que o apóstolo Paulo teve, de 180 graus, uma reviravolta na vida dele. Você tem que olhar para o Senhor. Eu quero encorajar você, jovem,
Vamos procurar a ajuda dos nossos irmãos. Paulo, quando ele ficou cego, ele precisou de ajuda para entrar em Damasco. Alguém teve que pegar nas mãos dele e levar. Você também precisa de ajuda. O Senhor quer pegar na sua mão agora, quer conduzir você. O Senhor quer abraçar você. Mas sabe como Ele faz isso? Ele não vem, eu sou Deus e vou te conduzir, vou te abraçar e vou te levar para onde eu quero. Não. Ele usa na simplicidade dele. Deus é simples. Ele usa os irmãos. Gruda nos irmãos que estão vendo alguma coisa. Eu ainda não estou vendo as coisas direito. Eu sou um cego de nascença. Eu já recuperei um pouquinho da minha visão, mas eu ainda vejo homens como árvores. Mas tem irmãos que têm clareza da visão que Deus deu para eles. E eles querem pegar na nossa mão e nos levar. Então, quando você receber um WhatsApp, convidando você para participar da reunião de oração, ministerial, do Avança Jovem, do CEAP, e do Expolivro, e de algum item que vai mexer com você, quando você for chamado, convidado, aproveite, deixa o Senhor pegar na sua mão e levar você. Nós temos agora muitas experiências de pessoas que estão se rendendo, seguindo o Senhor com simplicidade, com obediência, e estão tendo uma mudança de vida. Pessoas que estavam sem chão, pessoas que estavam preocupadas por causa da situação atual do mundo hoje. Mas quando elas foram conquistadas pelo Senhor, mudou totalmente a postura. O mundo continua uma desordem total, mas lá dentro dessas pessoas tem uma paz. Sabe por quê? Porque tem direção, tem revelação, tem luz. O Senhor está usando as pessoas que Ele quer usar para nos ajudar. Se renda, eu quero falar para você. Não fique esperando uma coisa extraordinária acontecer. Eu me lembrei de uma porção, que o irmão Eza sempre fala, de Mateus capítulo 14, daquela experiência, que o Senhor andou sobre as águas, aquele episódio, o Senhor andando sobre as águas. Ele foi ter com os discípulos. Ele ficou aqui em terra, os discípulos pegaram o barquinho e foram se afastando. Aí quando o Senhor viu, já estava longe o barquinho com os discípulos, aí ele foi ter com os discípulos. O Senhor é tão maravilhoso. Ele estava como um homem ali, viu? É um homem. Ser humano, Jesus. Mas ele foi andando sobre as águas para ter com os discípulos. Aí os discípulos que estavam no barquinho falaram assim, é um fantasma. Ficaram aterrorizados. Aí o Senhor falou, calma, sou eu. Podem ficar tranquilos. Aí os discípulos falaram, é o Senhor? Tá bom. Eu estou no barquinho, é o Senhor, está tudo certo. Mas Pedro teve uma postura diferente. E essa postura que a geração final precisa ter. Ele falou assim, se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Eu quero essa experiência também para mim. Você quer ter uma experiência de fé na sua vida? Você quer ver milagre acontecer na sua vida? Você pode pedir isso para o Senhor. Aí quando o Senhor falou, vem. Aí Pedro, em cima da palavra do Senhor, saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Enquanto os outros discípulos ficaram lá, no conforto do barquinho deles, Pedro desceu do barco e foi ter com o Senhor sobre as águas. É claro que depois, para mostrar que Pedro é um representante nosso, depois ele olhou para o lado, e aí ele viu a onda, vento forte, aí ele se distraiu e afundou, mas o Senhor estava ali para socorrer Pedro. Então eu e você somos assim também.
Tá? Mas não vamos olhar só esses momentos de Pedro de distração, não. Vamos olhar também aquele momento que ele tem garra, que ele ora para o Senhor e fala: Senhor, eu quero ir ter contigo, eu quero ter uma experiência de fé contigo, eu quero ter a minha fé aumentada hoje, Senhor. E o Senhor vai falar para você: vem. Aí você tem que crer. Ouvir as 4 fases da fé: ouvir, crer, receber e andar de acordo com a palavra que o Senhor deu. Amém, amados? Que o Senhor nos dê graça, não é? Para seguir essa palavra maravilhosa que o Senhor tem dado por meio dos seus servos, os irmãos que estão à nossa frente. Temos sido tão ajudados. Não vamos deixar essa palavra cair por terra. Não vamos ficar aqui como se o Senhor não vai voltar nunca, não vai acontecer nada. Não, o Senhor está voltando sim. Está voltando sim. Não temos mais tempo a perder. É geração final mesmo. Geração final. Nós estamos concluindo essa era. Aprove a Deus nos dar essa graça. Eu e você estamos nesse momento. Alguns irmãos nossos dormiram no Senhor, não é verdade? Nós devemos orar por essas famílias que perderam entes queridos, irmãos preciosos para nós. Eles já não estão mais conosco. Mas você e eu estamos aqui, não é? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Você sabe quanto tempo você tem? Ninguém sabe. Estávamos vindo agora na viagem de São Paulo para a Estância, para Sumaré, e estávamos orando por uma jovem nossa, que foi fazer uma cirurgia de apendicite e teve uma complicação, agora está na UTI. Então, irmãos, é ilusão você achar: eu sou jovem, eu tenho saúde. Deus a qualquer momento pode voltar para nós. Ele pode voltar para você. E nós esperamos que você esteja no estado adequado, de vigilância. Quando bater a porta, você vai abrir imediatamente a porta. Entra, Senhor. É o Senhor. Seja muito bem-vindo. Vamos nos unir ao Senhor. O Senhor está produzindo as gotas do orvalho. O Senhor está produzindo os raios, os primeiros raios de luz. Está produzindo um grupo de jovens, de exército, de vencedores, para colocar todas as coisas, todos os inimigos, junto com o Senhor, colocar debaixo dos pés do Senhor, como estrado dos pés do Senhor. Enquanto você está confortável aí, você tem descanso para os seus pés? Confortável, não é? O Senhor está esperando aquelas pessoas que vão dar descanso para os pés dele. E a pergunta hoje é: ele pode contar com você? Sim ou não? Eu não ouvi. Ele pode contar com você? Você em casa, ou no local de reuniões, os irmãos de Palmas. Palmas para os irmãos de Palmas, né? Estão acompanhando ali, participaram do momento inicial da nossa comunhão. Irmãos de Palmas, do Tocantins. O Senhor pode contar com vocês, queridos? Claro, né? Vocês pararam tudo para ouvir a palavra, é porque vocês estão afim. Vocês querem participar dessa batalha final. E Deus vai usar grandemente cada um de nós. Amém, queridos? Essa era a porção que eu queria entregar para vocês hoje à noite. Claro, a minha limitação é muito grande, mas depois virão outros irmãos que vão completando, enriquecendo a palavra e vão nos dando mais luz e uma boa direção. Quero finalizar orando, pode ser? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra possa calar forte no interior de cada um de nós, jovens, esta geração final. Possa mudar a nossa vida. Assim como o Senhor mudou a vida de Paulo, parecia tão complicado, tão difícil, mas ele acabou recebendo a luz do Senhor. Ficou cego para as coisas naturais e passou a olhar para o Senhor e passou a ter uma causa. Teve uma reviravolta na vida dele, uma virada de 180 graus.
nós também queremos ter essa mudança na nossa vida. Essa é a nossa oração a Ti. Encontre em nós, Senhor, pessoas que sempre dizem a Tua palavra, sim e amém. Queremos conhecer o Senhor na intimidade, mas também queremos seguir com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Queremos ser simples para andar dessa forma. O Senhor quer usar as crianças hoje, quer usar os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os de meia idade, os mais velhos, os idosos. O Senhor quer usar todas as pessoas para cooperar com o Senhor. Todos nós fazemos parte desta maravilhosa geração final. Em Teu nome, Senhor, eu te peço mais uma vez e agradeço. Jesus é o Senhor. Fiquem com o Senhor. Amém.